O arrependimento ele não pode ser pagão. E quando ele fala pagão, ele é bem incisivo quando ele fala da questão da troca. Eu preciso me redimir, eu vou participar de alguma coisa na igreja. Mas por vezes nós fazemos assim, nós agimos desse jeito. Ele fala, e principalmente, que o arrependimento, ele não pode ser por palavras da boca para fora. Não pode ser superficial. A diferença entre culpa e arrependimento é que a culpa, ela não te dá disponibilidade a sofrer as consequências. Quando nós estamos culpados por algo que nós fazemos, a gente tenta equilibrar as coisas. Arrependimento tem a ver com a forma como você recebe o pagamento do seu arrependimento, do seu erro. É necessário entendermos que quando o pecado cauteriza, quando nós não sentimos mais o pecado, o problema é grande. Olá, tudo bem? Hoje nós teremos uma palavra abençoada baseada em Lucas 6, versículo 43 a 45. Você não pode perder. Compartilha, curte e aproveite aquilo que o Senhor tem para falar sobre a sua vida. Lucas capítulo 6. Vou contar para vocês a história da Branca de Neve. Quem conhece a história da Branca de Neve aí? Fácil, né? Fácil. Tem gente que não conhece, não levantou a mão ou está na dúvida? Branca de Neve, aquela mesma da história. Todo mundo conhece? Ok, pronto. Eu estava ouvindo um filósofo falando sobre a história da Branca de Neve, né? Tentando entender ali os princípios da Branca de Neve. As histórias do Walt Disney são histórias adaptadas, né? As histórias de onde foram adaptadas eram histórias muito violentas, né, que retratavam a cultura, retratavam o ambiente histórico do momento. Então, os momentos em que essas histórias foram criadas eram momentos turbulentos da sociedade, né, com guerras, com conflitos. Então, elas, quando são criadas a partir também dessa perspectiva. Só que o Walt Disney, quando pega tudo isso, ele faz um negócio bonitão, né? Pega lá a Branca de Neve, pega lá, onde é que já se viu, por exemplo, um lobo engolir uma pessoa viva, né? Como é que pode um negócio desse? Ficou lindo, ficou belo ali, né? Mas a história da Branca de Neve tem uma mulher, que é a rainha feliz da vida, porque acordava todas as manhãs, olhava para o espelho e dizia o quê? Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E o espelho olhava para ela e dizia, não, minha rainha. Ela saía feliz da vida. Mas um dia se passava, aquela mulher extremamente vaidosa, olhava no espelho, espelho, espelho meu, existe alguém nesta terra mais bonita do que eu? E o espelho olhava para ela e dizia, não, minha senhora, você é a mais bela. E todos os dias essa mulher fazia a mesma coisa. Ficava até meio chato, né? Mas ela fazia, não cansava. Até que teve um dia que ela se levantou de manhã e perguntou, espelho, espelho meu, existe uma mulher mais bela do que eu? E o espelho olha para ela e diz, sim, minha rainha, existe. E o nome dela é Branca de Neve. Acabou. O mundo veio ao chão. Aquela mulher que estava em paz ficou em desespero. Aquele reino que estava tranquilo começou a ser destruído, a vida do espelho foi destruída porque a mulher quebrou o espelho, a vida da criança que tinha acabado de nascer virou um inferno também. E qual é a moral da história? A moral da história é quem você se transforma quando você ouve aquilo que você não quer ouvir. Talvez nessa manhã a minha palavra incomode alguns. Talvez nessa manhã a minha palavra traga um desconforto para outros. Mas venho aqui com muito temor, muito temor. Um pouco antes de sair de férias, conversei com o meu pastor e bati um papo com ele. Ele me orientou diante de algumas questões, trouxe paz ao meu coração. Mas hoje é um dia em que eu clamo ao Senhor pela misericórdia dele de forma dobrada, se é que isso é possível. Eu falo para crentes hoje. Eu falo para você, meu irmão e minha irmã. Eu falo para você que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu falo para você que levanta a bandeira de cristão. Hoje, talvez, aqueles que não tiveram um encontro com Cristo, ouçam uma palavra reflexiva, sim, muito importante. Mas hoje eu falo prioritariamente, para aqueles que professam a Cristo como único
e suficiente Salvador de suas vidas. E dentro dessa agitação, tentando entender o motivo pelo qual o Senhor me convidou para estar aqui nesta manhã, conversando com a minha esposa, ela falou para mim um texto, o texto que está em Apocalipse 10:10, que fala, peguei o livro da mão do anjo e comi depressa. E de fato, ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim que eu engoli, meu estômago ficou amargo. Essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, apenas ela é capaz de fazer isso. Apenas a palavra do Senhor é capaz de transformar e impactar nossas vidas. Não são sabedorias humanas, não são ideologias, não são líderes. Ninguém é capaz de impactar a sua vida e transformar e gerar uma metanoia, como a palavra de Deus é capaz de fazer. E eu oro para que minha palavra nesta manhã seja boa, agradável e temperada com sal. No hiato, tem uma brincadeira, todo ano tem uma brincadeira, né? Teve uma brincadeira no hiato e a intenção daquela brincadeira ela era aflorar algumas coisas. Alguns podem achar que lá, na atividade que a gente fez, né, no acampamento dos adolescentes e jovens, né, pode ser que alguns podem acreditar que aquela atividade que a gente fez não tinha um vencedor, mas não, tinha um vencedor. A atividade era a seguinte, nós colocamos algumas pessoas tendo que descobrir quem era o assassino, né? Quem era o assassino na atividade. E dividimos em grupos e demos algumas orientações para o grupo e mandamos o pessoal sair pelo sítio para poder caçar quem era o assassino. No final das contas, ninguém venceu o jogo. Mas por que ninguém venceu o jogo? Porque no decorrer do caminho, eles não poderiam se corromper de nenhuma maneira. E foi muito engraçado, muito divertido. Triste, mas bem divertido. Porque realmente tinha um vencedor, bastava você não se corromper de forma nenhuma. Mas as pessoas se corromperam por N motivos, e no final a gente pôde entender algumas coisas que eram importantes nós entenderem. Mas a nossa vida, por vezes, é um reflexo disso. Por vezes nós somos tentados, nós somos provocados, e o Senhor permite que nós passemos por algumas situações justamente para que algumas oportunidades apareçam, para que a gente venha a refletir sobre quem nós somos. Sobre quem nós somos quando nós somos pressionados. Sobre quem nós somos quando nós estamos diante de uma decisão. Quando a nossa carne grita quem nós somos. A Bíblia diz em Romanos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E quando a Bíblia diz todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam. Aquelas coisas que são boas, cooperam. Aquelas coisas que nos trazem alegria, cooperam. As coisas que nos trazem dificuldade, cooperam. As coisas que nos constrangem, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo depende da forma como você enxerga. Tudo depende da forma como você se posiciona. Tudo depende do chão onde você está pisando. Se o chão que você pisa é um chão que não é seguro, como a palavra do Senhor, com certeza, quando o problema chegar, você vai se desesperar, vai ficar igual barata tonta correndo de um lado para o outro. E vai sofrer as consequências disso. Mas quando você entende que esse propósito que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, é um propósito que tem como objetivo dignificar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, pode vir a tempestade, pode vir o problema, podem vir as dificuldades, mas se o chão que você pisa é a palavra do Senhor, com certeza você será honrado. Então todas as coisas cooperam. Todas cooperam para que eu e você tenhamos um tempo de reflexão. E nesses últimos meses, o Senhor nos permitiu viver tempos diferenciados com as eleições. Diferenciados com as eleições. Eu não vou aqui levantar nenhuma bandeira política. Talvez aqui alguns estejam curiosos para saber qual é meu posicionamento político. Talvez se olhar para a minha vida atentamente você perceba. Mas a política foi sensacional no objetivo. Sensacional. E foi sensacional por quê? Porque teve um vencedor, teve um perdedor? Não. Foi sensacional para que o texto de Lucas ganhasse um sentido diferente.
para que o texto de Lucas pudesse nos dar a oportunidade de sermos fragilizados pela palavra do Senhor e de olharmos para quem nós somos e entendermos qual o caminho que nós devemos seguir. Texto de Lucas, capítulo 6, versículo 43 ao versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem de abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Vou me apropriar da outra perícope, né, da outra parte do texto aqui no versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Meus irmãos, a partir de agora, qualquer semelhança com os nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real são mera coincidência, tá? Quem já viu essa mensagem no início das novelas, dos livros, já sabe. Eu não vou citar aqui nenhum exemplo dessa igreja. Nenhum. Mas pode ser que nos meus exemplos alguns se sintam tocados. Se isso acontecer, ore ao Senhor. Eu conversei com muitas pessoas nesses períodos de férias, né? Tive em alguns lugares, conversei com muitas pessoas e venho conversando com muitas pessoas. E é impressionante como a política, ela mexeu com o pilar da sociedade, mas principalmente mexeu com o pilar da igreja. Impressionante. Eu fico pensando, quando vier o anticristo, se a política, algo humano, conseguiu mexer com as relações, a ponto de irmãos odiarem outros irmãos, a ponto de irmãos desejarem excluir outros irmãos, a ponto de não permitir que eu ouça mais alguém, porque aquela pessoa que me abençoou, hoje não presta mais porque pensa ideologicamente diferente de mim. Se a política foi capaz de fazer isso, imagine o anticristo. Será que nós estamos preparados? O texto de Lucas é um texto interessante. Ele está colocado num lugar, num ambiente, se você for ver o paralelo lá em Mateus, ele está falando de lideranças, né? Ele está falando dos fariseus, ele está falando dos falsos mestres. E ele vai alertando ao povo a forma de enxergar as coisas. Mas eu não vou me prender nesta área, dizendo que apenas os líderes, apenas os mestres tiveram dificuldade de compreender tudo isso. Não. Na verdade, há uma lição muito mais profunda que eu e você, como cristãos, precisamos entender. Lucas, quando falava para os fariseus, ele dizia o seguinte: vocês não conseguem compreender. E é muito interessante que quando Jesus fala isso para eles, Jesus tinha acabado de fazer um milagre, o milagre da cura dos homens com a mão mirrada, o homem com a mão mirrada, né? Eles tinham acabado de ver um milagre, e mesmo assim, eles confrontavam Jesus, querendo saber quem é você. E Jesus diz para ele que vocês não são capazes de reconhecer o que eu estou fazendo, porque o coração de vocês é mau. A Bíblia diz no texto de Lucas, no versículo 44, cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Que árvore você tem sido? Que árvore eu tenho sido? Quando você vai ler no grego, a palavra que é utilizada aqui é dendron, que é relacionada a um carvalho. Ontem o Lucas, quando estava aqui pregando nas bodas dos pais, ele citou o carvalho, né, de raízes profundas. O carvalho, ele procura, antes de crescer, ele procura raízes profundas, até ele encontrar ali os lençóis freáticos, né, onde tem água, para que depois ele possa crescer. E a palavra que é utilizada aqui é dendron, uma árvore, carvalho, uma árvore com seu tronco firme, com seu tronco forte, uma árvore que não se dobra ao vento, uma árvore centenária. Esta árvore produz bons frutos. A primeira lição que a gente aprende aqui é que a fruta depende da árvore e não o contrário.
O que eu quero dizer com isso? Você, árvore plantada na beira de ribeiros, você que um dia encontrou Jesus, que um dia declarou a sua fé em Jesus, você é um carvalho. Você foi chamado para ser esse carvalho. Você foi chamado para ser aquele que tem as suas raízes firmadas na palavra do Senhor. Você foi aquele chamado para gerar frutos. Mas quais são os frutos que eu e você temos gerado nos momentos de conflito, nos momentos de desespero, nos momentos em que o meu olhar pelo outro não é mais um olhar de amor, não é mais um olhar de irmandade, mas sim um olhar de crítica, um olhar de confronto, um olhar de desprezo? Quem sou eu? Quem é você nesse momento? O Senhor nos chama para que nós façamos a diferença. O Senhor nos chama para que nós impactemos a sociedade. E você, por ter aceitado a Jesus, você é essa árvore. Você é esta árvore. Entretanto, o texto continua dizendo, e aí Jesus usa um jogo de palavras muito interessante. Nesses textos de Lucas, ele vai sempre dando uma opção, ele vai sempre fazendo aqui, dando dois paralelos, né? Ou você é uma árvore que produz bom fruto ou mau fruto. Mais à frente ele diz, ou você constrói a sua casa num terreno firme ou num terreno arenoso. Ele sempre vai dando uma opção de reflexão, ou você é um, ou você é outro. Eu não estou aqui para dizer, e nem para julgar, o seu nível de relacionamento com Deus. Não cabe a mim fazê-lo. Até porque também esse texto fala disso, de julgamento. Quem sou eu para julgar? Mas sim, é possível, nós sendo árvores frondosas, tendo potencial de sermos as melhores árvores, sendo um carvalho de raízes profundas, nós somos capazes de produzir maus frutos. Nós somos capazes de produzir maus frutos. E é nesse momento em que, quando a dificuldade aparece, é nesse momento em que algo chamado política entra no nosso caminho. E aí a gente começa a gerar frutos. A gente começa a gerar frutos que não trazem alegria. A gente começa a gerar frutos que não geram comunhão. E a segunda coisa que o texto trata é sobre o fruto, já no versículo 43. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Mau fruto e bom fruto. Pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Eu vou fazer uma proposta a vocês agora nesse momento. Algo que geralmente a gente deixa para o final. Mas hoje nós vamos tratar de arrependimento. E cada vez que eu citar algo, de alguma forma em que você estava envolvido, eu quero que você curva a sua cabeça e ore ao Senhor. Ok? Se você gerou um mau fruto, discutindo com alguém, por causa da sua ideologia política, curva a sua cabeça e ora ao Senhor nesse momento. Se você comemorou ostensivamente, tentando humilhar alguém ou confrontar alguém, curve sua cabeça e ore nesse momento. Se você deixou de seguir pastores que tanto te abençoaram, mas que naquele momento foram diferentes de você, curve sua cabeça, ore nesse momento. Se você depositou sua esperança na mão de homens, curve sua cabeça. Se você se deixou levar pelas aparências, curve sua cabeça. Se você bloqueou seu pastor nas mídias sociais para que ele não visse o que você estava postando, curve sua cabeça.
Se você não entendeu o propósito de tudo isso, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus. Muitas coisas acontecem que nós não conseguimos entender e enxergar o real propósito. Mas eu creio, Senhor Deus, como diz a Tua palavra, que em determinados momentos da nossa vida, o Senhor permite que nós passemos por dificuldades, por problemas que revelam quem nós somos, de verdade. E Pai, se isso aconteceu com os meus irmãos e eles reconhecem, Pai, perdoa-os. Cura-os, Senhor Deus. Eles foram chamados para serem bênção, para gerarem frutos bons. E hoje, Senhor Deus, eles se arrependem dos maus frutos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, continuando. Fruto não faz a árvore, tá? É a árvore que faz o fruto. É a árvore que faz o fruto. Eu ouvi falar de algumas igrejas que pessoas excluíram outras por posicionamento político. Eu ouvi falar de ambientes de pessoas que deixaram de falar com outras por causa do ambiente político. Eu ouvi falar de pessoas que não queriam que as pessoas participassem da ceia do Senhor por causa de ideologia política. E lembre-se, eu não estou falando da nossa igreja, tá? Eu estou sendo honesto diante do Senhor. Não estou falando da nossa igreja. Não citarei nenhum exemplo daqui. Eu fiquei sabendo de pessoas que foram taxadas de assassinos por causa do seu posicionamento político. A Bíblia diz que nós devemos chamar o outro nem de idiota, racá. Imagina o que é taxar alguém de assassino, mas tiveram igrejas que pessoas foram taxadas de assassinos pelo seu posicionamento político. São frutos. Esses são frutos. São frutos que talvez não apareceriam em lugar nenhum. São frutos que talvez não apareceriam em situação nenhuma. Eu costumo perguntar a alguns jovens e adolescentes: você é ciumento? E aí a pessoa diz assim: claro que não. Até que ele começa a namorar. Quando começa a namorar, começa a perceber: eu não senti esse sentimento, não sabia que sentimento era esse. Mas porque se não houvesse o gatilho do namoro, você nunca descobriria. Você nunca saberia se você era ou não ciumento. Então, tem situações da nossa vida que a gente só percebe quando passa. Quem é que diria que você seria capaz de odiar alguém a ponto de não querer ver perto? Qual situação teria que acontecer para que você percebesse que por vezes você deposita a tua esperança num homem e não em Cristo? Era necessário a igreja passar por esse tempo. Era necessário a igreja passar por esse período. Não para que nós estivéssemos em crise uns com os outros, mas para que nós, ao percebermos nossas fragilidades e pecados, nós pudéssemos colocá-los diante do Senhor. No momento em que nós percebemos que odiamos, no momento em que nós percebemos que ignoramos, a partir do momento em que nós pensamos que excluímos, percebemos que excluímos, o que eu preciso fazer com esse sentimento? O que eu preciso fazer com tudo isso? E é interessante, pastor Pedro hoje escreveu uma mensagem, não hoje, mas hoje a lição falou sobre arrependimento. E eu não daria essa aula, né? E eu já falei para vocês que eu tenho um trato com Deus, né? Toda vez que Deus traz uma palavra, eu peço para Deus confirmar, né? E a confirmação veio através da palavra do pastor Pedro, através da literatura. Priscila pediu para que eu desse lá aula hoje, eu fui lá e dei a aula. E lá, ele fala sobre arrependimento, ele diz o seguinte: o arrependimento ele não pode ser religioso. O arrependimento ele não pode ser pagão. E quando ele fala pagão, ele é bem incisivo quando ele fala da questão da troca. Eu dei mole aqui, eu preciso me redimir, vou ao culto. Eu preciso me redimir, eu vou participar de alguma coisa na igreja. Isso é um pensamento pagão, um pensamento limitado, tacanho, que não tem a ver com a relação com Deus. Mas por vezes nós fazemos assim, nós agimos desse jeito. Ele fala, e principalmente, que o arrependimento, ele não pode ser por palavras da boca para fora. Não pode ser superficial. A diferença entre culpa e arrependimento é que a culpa, ela não te dá disponibilidade
a sofrer as consequências. Quando nós estamos culpados por algo que nós fazemos, a gente tenta equilibrar as coisas. Marido e mulher acontece muito, até citei esse exemplo. O marido dá um mole, ao invés de pedir perdão, o que ele faz? Na maioria das vezes, não deveria, mas o que ele faz? Ele vai lá e dá um presente, dá uma agradada. A mulher a mesma coisa, faz alguma coisa errada, faz o quê? Ao invés de pedir perdão porque está errada, vai lá e dá uma, justificada, tal. Isso é culpa, isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você trai a tua esposa e ela descobre e diz que vai meter o pé de casa e vai te abandonar e vai embora, e você diz assim: ok, eu entendo, eu errei e eu pago esse preço. Vai doer, mas eu vou pagar. Isso é arrependimento. Arrependimento tem a ver com a forma como você recebe o pagamento do seu arrependimento, do seu erro. Quando você aceita de boa, você se arrependeu. De boa que eu falo não que você aceita bem, mas você compreende o tamanho e o peso e você tem que arcar com isso. Fora isso é culpa. O grande problema é que quando nós nos deparamos com todas essas fragilidades que essa situação nos trouxe, de fazer a gente enxergar quem a gente é de dentro para fora, dentro desses gatilhos que a política nos trouxe, a gente não tem capacidade de se arrepender. Porque o meu candidato venceu ou perdeu. Eu não tenho capacidade de olhar para o mal que eu fiz ao outro. Eu perco a capacidade de olhar para o meu irmão em Cristo Jesus, pelo qual Cristo morreu, e dizer: meu irmão, eu errei com você. Eu te falei coisas que eu não deveria. Eu pensei coisas sobre você que eu não deveria pensar. É necessário entendermos que quando o pecado cauteriza, quando nós não sentimos mais o pecado, o problema é grande. Quais frutos nós temos gerados? E ele finaliza dizendo: qual é o meu tesouro? O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro tira o mal, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Essa situação nos revelou muitos maus tesouros. Muitos maus tesouros. E eles estão todos aqui, diante de nós. E isso foi revelado porque o Senhor permitiu, por algum motivo, para que nós estivéssemos fortes, para que nós pudéssemos, em aliança, juntos, pelo sangue do Cordeiro que nos alinha e que nos anela, nós precisamos colocar para fora esses maus tesouros. Nós precisamos nos arrepender. Porque, me apropriando do outro versículo 43, o Senhor inicia dizendo: por que me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Aqueles que entendem que não cometeram pecados, precisam se perguntar: por que eu chamo o Senhor de Senhor? É dura essa palavra. Mas não é uma palavra que é minha, porque é o próprio Senhor quem a diz. Quando nós dizemos que o Senhor, Ele é Senhor, Senhor, Ele não pede por favor. Vocês já se deram conta? Que alguém que é Senhor, alguém que é rei, alguém que é soberano, não pede por favor. Ele não diz para você: por favor, você poderia me obedecer? Por favor, você poderia fazer aquilo que eu estou mandando? Ele não é Senhor. Agora, quando nós dizemos que Ele, Jesus Cristo, é o nosso Senhor, Ele não vai pedir por favor. Ele vai ordenar: faça. E nós, como servos fiéis, faremos o quê? Faremos. Mas o interessante é que, eu não sei o que algumas pessoas estão lendo na Bíblia. Eu vou comentar um caso. Esse sim é da nossa igreja. Eu acho, não sei, talvez. As pessoas estão tão desnorteadas, tão cegas, que são capazes de criar perfis fakes para criticar
uma pessoa, fazendo completamente contrário àquilo que a Bíblia diz. E é engraçado, eu fico pensando assim, como é que Paulo escreveria esse texto? Se, quando for entregar a sua oferta no altar, lembrares que o seu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai no Facebook, vai no Instagram, cria um perfil falso, detona a pessoa e depois bota a culpa só nela. Gente, eu não sei o que é isso. Mas se isso não for motivo e não nos motivar a nos arrependermos e vermos quem nós somos, meu irmão, eu não sei mais o que pode fazer. Mas a Bíblia diz, lá no texto de Mateus, nesse mesmo paralelo de Lucas, que nós daremos conta de toda a palavra torpe que sair de nossas bocas. Toda a palavra que sair da nossa boca, nós seremos julgados por elas. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que hoje, no movimento de arrependimento, a gente possa se arrepender de tudo que falamos, de tudo que pensamos, da forma como agimos, da forma como nos posicionamos. Não porque você não deva ter um lado, mas porque quando nós entramos aqui, quando nós saímos por essa porta, quando nós declaramos a quem nós servimos, o nosso Senhor não nos orienta a fazermos assim. Então, se nós queremos, no final deste dia, e no final das nossas vidas, passar pela porta estreita, se nós quisermos no final de nossas vidas, sermos reconhecidos pelo Senhor, e não apartai-vos de mim porque não vos conheço, se nós queremos ser reconhecidos pelo Senhor, é necessário nos arrependermos, porque a política, ela não veio para você decidir quem deve estar governando ou não, ela veio para mostrar quem você é. Ela veio para mostrar para você quais são os lugares que com outros gatilhos esse lugar nunca apareceria. E se apareceu e você reconheceu na sua postura algo que não deveria fazer como cristão, se arrependa ao Senhor. Para que os frutos que você gere sejam frutos bons e não frutos maus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos sustente e que o Senhor continue nos orientando em nome de Jesus. Posso orar por sua vida? Curve sua cabeça aí. Vamos falar com o Senhor. Nós vamos cantar um louvor. E enquanto a gente estiver cantando, eu quero que você declare esse louvor como a sua oração. Como a sua oração. Uma oração de se colocar diante do altar do Pai mesmo e pedir: Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Sou tão falho, tão pequeno, tão mal. Tenho gerado frutos tão maus. Mas não é o que o Senhor quer. Não é o que o Senhor quer. O Senhor não morreu para isso. O Senhor não morreu para que nós nos tornássemos inimigos. O Senhor não morreu para que nós não tivéssemos a capacidade de se abraçar. O Senhor não morreu para que nós não tivéssemos a capacidade de declarar ao meu irmão: eu te amo. Adore ao Senhor. Logo após que eu fizer essa oração, eu queria que você ficasse de pé, caso você se arrependeu, caso você entendeu que essa palavra é para você. Vai ficando de pé, com liberdade. E vai adorando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. A vida dos meus irmãos está diante do teu altar. Uma palavra que nos chama ao arrependimento, nos chama à convicção. E nos faz pensar: Senhor, por que que esse problema estava tão escondido? Eu não sabia que eu era capaz de coisas tão más, de gerar frutos tão ruins. Mas graças ao Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque, se não fosse pelo teu amor, o Senhor não nos daria essa oportunidade. E quando o Senhor nos dar essa oportunidade de enxergarmos quem nós somos, a gente tem a oportunidade de entregar para o Senhor um coração arrependido. Senhor Deus, eu me arrependo. E eu levo meus irmãos nesse momento ao arrependimento diante do Senhor em nome de Jesus. É um tempo de renovar alianças. É um tempo de renovar a caminhada. É um tempo de mudar a concepção, mudar a intenção. Pai, nós não queremos estar despreparados quando o inimigo de nossas almas se levantar.
Nós queremos estar preparados, Senhor Deus, unidos, fortalecidos, não só pela Tua palavra, mas pelos laços de amor que nos unem em Cristo Jesus. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém.